E aí, turma, tudo bem? Aqui é o professor Cleilton Almeida. Muito bom estar aqui com vocês. E hoje o nosso conteúdo é razões trigonométricas. A palavra trigonometria tem a origem grega e significa medidas de triângulos. Trígono se refere a triângulo e metria a medida. Trata-se do estudo das relações entre os lados e os ângulos de um triângulo, com a necessidade do cálculo de grandes distâncias, como a medida do raio da Terra ou a distância entre a Terra e a Lua, ou seja, medidas que não podiam ser determinadas por meio de instrumentos. Surge a trigonometria na antiguidade. A necessidade de relacionar distância com ângulos levou autônomos e topógrafos de diversos povos e períodos históricos, como os babilônios, gregos, árabes, hindus, a desenvolver a trigonometria. Ok, gente? Esse texto que eu acabei de ler está na página 15. Então, assim, houve uma necessidade no passado de calcular distâncias de determinadas diagonais, ok? Distância do Sol para a Lua e assim outras informações. Mas como é que eu calculo, certo? Como é que eu trabalho com razões trigonométricas? Turma, volto a explicar aqui, ó. Hipotenusa é o lado oposto ao meu ângulo retângulo, certo? Você pode observar que parece muita relação de teorema de Pitágoras, por isso que eu fiquei voltando algumas vezes. Mas as razões trigonométricas é simples assim, ó. Seno de cateto oposto, certo? Sobre a hipotenusa é igual ao seno de alfa. Cosseno de alfa é igual a cateto adjacente, turma, sobre a hipotenusa. Tangente de alfa é igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente. Não se preocupem, isso é apenas a nossa introdução. Professor, a nossa introdução foi muito rápida. Aí você dá uma olhada, né? Você viu ali porque esse vídeo vai ficar muito extenso. Aí eu estou tentando enxugar. Você já deve ter visto essa tabela aqui, tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, né? Ok? Como é que eu faço essa tabela, gente? Ó, eu sei ela decorada da seguinte forma: tabela trigonométrica. Aí eu coloco seno, cosseno, tangente, certo? Seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. Esse macete aqui não é meu, tá? Não sei de quem é, mas diz assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Eu coloco a raiz no 3 e no 2. Olha só, no 3 e no 2. A tangente é diferente, agora vamos ver. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Ok, gente, isso é uma forma de memorizar essa tabela que precisaremos bastante. E agora temos aqui um exemplo muito prático. Professor, o senhor começou a falar, mostrando ali os triângulos, mostrou a hipotenusa, mostrou o cateto, certo? Foi mostrando aquelas fórmulas lá do seno do alfa, da tangente do alfa, do cosseno do alfa. O senhor teria como repetir? Claro, ok? Preste atenção. Tangente, deixa eu ver se dá para colocar aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Seno de alfa é igual ao que, turma? Cateto oposto sobre a hipotenusa. E cosseno de alfa é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa, turma. Tá aqui.
descrito, né, conforme eu expliquei. Mas eu tenho observado, e alguns alunos até dizem, professor, tem como explicar, eu não consegui colocar em prática. Eu estou aqui para servir vocês. Como é que eu faço essa situação aqui, gente? Ó, primeiramente, você observa o seguinte. Eu vou desenhar um triângulo aqui, ó. Ao vivo, hein? Ó. Chamei de 90 graus. Ó. Se eu tenho esse determinado ângulo aqui, turma, que eu vou chamar ângulo alfa, cateto oposto, ó, é esse lado. De relação o quê? Relação com esse ângulo aqui, tá? Se aqui tivesse um ângulo beta, seria outra situação. Mas vamos lá. Cateto oposto sobre cateto adjacente é a nossa tangente. Vou desenhar outro triângulo aqui, só para você visualizar com tranquilidade, tá, gente? Não tá nem ficando bonito meus triângulos aqui, mas o foco é revisar a primeira página lá. Então, cateto oposto, ó. Cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? Ok? Eu vejo quem? Vejo o seno. É sempre assim, gente. Olha que coisa mais simples. E aqui, cosseno de alfa? Cateto adjacente, eu estou falando em relação a esse ângulo, tá? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Beleza, turma? Então vamos para as atividades, ó. Você pode observar que eu tenho esse ângulo aqui, ó, 30 graus. Ok? E tenho esse lado aqui. Gente, de acordo com as relações aqui que eu já fiz, para eu achar o valor de x, o que é que eu devo fazer? Olha só, aqui é o cateto oposto, não tenho nada no cateto oposto, eu tenho uma hipotenusa e tenho um cateto adjacente. Qual que eu uso? Muito bem, cosseno, né, gente? Cosseno de 30 graus é igual a cateto adjacente, que é 16, sobre quem, turma? Sobre a hipotenusa. Se você voltar ao vídeo, você vai visualizar que o meu cosseno de 30 é igual a quanto? Cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2, que é igual a 16 sobre x. Tranquilo, turma? Certo? Então vamos lá. Calculei aqui, ó, meio pelos extremos, deu raiz de 3x é igual a 32. X é igual a 32. Passa o raiz de 3, está multiplicando, passa dividindo. Aí eu vou racionalizar, né, gente? Coloco a raiz de 3 aqui e aqui. Quando eu multiplico, fica x igual a 32 raiz de 3 sobre 3. Então, assim, gente, o nosso primeiro exemplo, como você observa aqui, resposta x igual a 32 raiz de 3 sobre 3, tá? Vou deixar o cálculo assim, porque o meu intuito é só encontrar o valor de x. Vamos continuar. E essa situação aqui, gente? Eu uso cosseno, eu uso tangente, eu uso seno. Olha só, eu tenho esse ângulo, ele quer que eu saiba o ângulo, tá? Então, cateto oposto sobre a hipotenusa, eu uso quem, ó? Seno. Então, turma, seno de y é igual a cateto oposto, que é 13, sobre hipotenusa, né? Então, quando eu calculo 13 dividido por 26, dá quanto? Seno de y é igual a 1/2, turma. Então, quanto é o valor desse grau? Lembra? Naquela nossa tabela que acabamos de fazer, seno de 30 graus não é igual a 1/2. Portanto, y é igual a 30. Ok, gente? Olha como é simples, muito simples mesmo. Tá? Vamos continuar aqui. Olhando para essa situação, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente, gente. Tangente de 30 graus é cateto oposto
sobre cateto adjacente. Quanto é tangente de 30, gente? Tangente de 30 graus é igual, naquela tabela, você dá uma pausada, se você ainda não copiou, volta lá, copia. Essa tabela é muito importante. Raiz de 3 sobre 3 é igual a 13 sobre z. Então, meio pelo extremo, fica raiz de 3z igual a 3 vezes 13, 39, né? Z é igual a 39, se está multiplicando, passa dividindo. Vamos racionalizar novamente. Raiz de 3 sobre raiz de 3. Gente, vou colocar aqui do lado. Z é igual a 39 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a 3. Então, Z é igual a 13 raiz de 3. É a nossa resposta. E esse é o nosso mais esperado momento, que é o momento da nossa agenda. Ó, conteúdo razões trigonométricas. Para casa, ó, deixo de coração para você a página 20, questão 2, item ABC. E a página 20, questão 3, beleza? Um grande abraço, espero que você esteja aprendendo. Manda lá um aviso, né, professor? Gente, ó, eu tenho buscado ser o mais claro possível para que você aprenda nesse tempo, ok? Não adianta assistir uma vez, volta. A vantagem de videoaula é que você pode voltar quantas vezes você quiser, beleza? Um grande abraço, sucesso!